Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. E hoje nós vamos começar a conversar sobre os cuidados gerais ao idoso que tem essa doença, tá? Você vai receber várias dicas acerca da rotina de cuidado ao idoso. Eu tenho certeza que isso vai te trazer mais tranquilidade, mais suavidade para você lidar com os desafios que são característicos do dia a dia de quem cuida de um idoso que tem essa doença. Então, vamos lá. Uma das perguntas que as cuidadoras mais me fazem é: o idoso ele tem condições de fazer as coisas sozinho? Ele tem condições de tomar as próprias decisões? Não. Na verdade, assim, a partir do momento que esse idoso é diagnosticado com a doença, é importante que ele não perceba que você está monitorando, tá? Mas você vai precisar monitorar sim. Por quê? Como você já sabe, já aprendeu nas lives sobre as fases da doença de Alzheimer, a capacidade dele cognitiva vai ser comprometida. Uma vez que a capacidade cognitiva dele está sendo comprometida, isso vai avançando à medida que a doença vai progredindo, ele não tem mais condições de decidir o que é certo, o que é errado, de julgar o que é certo, o que é errado, de decidir o que é melhor para ele. Nas fases iniciais ele ainda vai ter condições, mas você precisa estar sempre monitorando, sempre orientando, sem que ele saiba disso. Mas à medida que a doença vai progredindo, isso se torna inviável, tá? Então, o que é interessante? Ele foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, já desconfie da capacidade dele de gerir sozinho a própria vida. E a gente vai falar sobre questões financeiras, entre outras aqui, tá bom? Então, esteja sempre monitorando. Lembre-se que muitas vezes ele não tem condições de entender, ele não tem condições de julgar o que é o melhor, de tomar as melhores decisões. Então, você precisa sempre estar monitorando, mas você jamais vai falar isso para ele. Porque se você falar, ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste, ele pode ficar agressivo. Então, esteja sempre junto, sempre monitorando esse idoso, observando o que ele está fazendo e analisando se ele de fato tem condições de fazer aquilo sozinho ou se vai precisar do seu auxílio, tá bom? Uma outra questão que as cuidadoras sempre me colocam é: o idoso ele pode sair sozinho? Bom, ele pode até sair desde que você esteja monitorando de longe, tá? Dizer para o idoso que você está monitorando, mais uma vez, vai causar agressividade, vai causar chateação, mas algumas cuidadoras dizem assim para mim: mas a minha mãe ela ainda tem condições, ela vai na casa da vizinha, ela vai na casa dos meus familiares que moram próximos. Vai chegar um ponto que ela vai se perder. Eu preciso ser bem clara, bem enfática nisso com você. Por mais que você imagine que já tem bastante tempo, que ela faz sozinha, que ela conhece aquele local, vai chegar um momento que ela vai chegar na esquina, não vai saber de onde ela veio, não vai saber para onde ela vai, não vai saber voltar para casa, não vai lembrar o telefone de ninguém, não vai lembrar o endereço. Então, é importante que você esteja monitorando de longe esse idoso ou essa idosa, tá? Ainda que ela esteja na fase inicial. Passou para a fase intermediária, à medida que a doença vai avançando, você vai precisar ir junto com ela nos locais, né? Mas a partir do momento que você percebe que ela ainda tem resistência a isso, tá, tudo bem, mamãe, papai, pode ir sozinho, mas fique sempre de longe. Esse é um trabalho que você vai ter, é desgastante, mas não tem jeito. Ou você faz isso, você corre o risco desse idoso, dessa idosa se perder. E aí, lembrando, não está escrito na testa dessa pessoa que ela tem a doença de Alzheimer. Então, ela corre o risco de ser violentada, de ser enganada, e vai ser muito difícil para você encontrar esse idoso. Muitas vezes você vai encontrar o idoso em uma forma péssima, de um jeito péssimo, tá? Então, tenha bastante cuidado com isso também. Um outro ponto, você também precisa observar, né? Um outro ponto relacionado a essa questão da saída do idoso de casa. Você precisa observar se essa pessoa consegue atravessar a rua, porque à medida que a doença avança, os sintomas físicos também vão aparecendo. O idoso ele vai ter dificuldade para medir distância, ele vai ter dificuldade com a questão da agilidade, da flexibilidade, e aí pode acabar causando um acidente. Então, observe se ele tem condições de atravessar a rua. Se ele não tiver, você vai ter que sempre atravessar junto com ele, tentar, de alguma forma, bater o papo, inventar uma desculpa que você vai em algum lugar e está aí próximo, junto, ajudando, né? Às vezes no mercado, mamãe, mas eu quero ir lá porque eu preciso comprar uma coisa que só eu posso escolher, eu vou com a senhora.
tenta enganar, tenta usar a sua criatividade, a sua lábia para estar junto com o idoso sempre, tá? E uma outra pergunta relacionada a isso: o idoso ele pode ficar sozinho em casa? Não deve ficar sozinho em casa, porque ele precisa sempre estar sendo monitorado. Especialmente mulheres idosas, por exemplo, estão acostumadas a cozinhar. Podem começar a fazer uma refeição, esquecer o gás ligado, começar a passar uma roupa, esquecer o ferro ligado, acabar se queimando. Várias coisas podem acontecer. Podem, por exemplo, por isso que eu sempre falo com vocês, tem que tirar faca, tem que tirar pratos de vidro de casa. O idoso, em algum momento, ele pode utilizar aquilo contra ele. Você tem que se preocupar também com a questão de que o idoso ele não tem, à medida que a doença avança, ele não tem condições de saber se é de manhã, de tarde, de noite. Ele perde a noção de tempo. Ele pode esquecer que você saiu. E aí, imagina, ele esquece que você saiu, ele esquece que você disse para onde você ia. E ele se perde no tempo. E ele imagina que já tem muito tempo que você saiu de casa. O que vai passar na cabeça dele? Que ele foi abandonado, que ele está sozinho. E aí muitas vezes ele desconhece a própria casa, se perde dentro de casa e imagina a situação conflituosa que esse idoso vai ficar. Imagina o sofrimento psíquico dele. Então não é indicado, tá? E aí muitas vezes ele pode perceber que você está evitando sair, você vai ter que usar a sua criatividade, a sua lábia mais uma vez, para que ele não perceba que na verdade você está ficando ali para vigiar ele, para monitorar ele, tá bom? Mas voltando, não é indicado que esse idoso fique sozinho em casa. Outro ponto, né? Relacionado ao que a gente estava falando anteriormente, esse idoso pode gerir a vida dele financeira? Muito complicado isso. Desde a fase inicial, ele pode ser enganado, ele perde a capacidade de julgamento, ele pode emprestar dinheiro para quem ele não deveria emprestar, ele pode dar dinheiro para as pessoas, ele pode pagar as contas várias vezes. Então, o que é indicado? Tenha uma conta conjunta com ele e ative o SMS no seu celular. Porque se esse idoso fizer alguma transição bancária, você vai ser avisado naquele momento e talvez você consiga, então, reverter aquela situação, tá? Mas, à medida que a doença vai avançando, você vai precisar interditar esse idoso e você que vai ter que gerir a vida financeira dele. É importante você observar em que momento isso vai ser necessário, em que momento você vai precisar intervir. Mas desde a fase inicial, você precisa monitorar, tá? Ter uma conta conjunta, ativar o SMS, ficar sempre de olho, colocar as contas em débito automático ajuda também, porque muitas vezes o idoso ele está preocupado com as contas, né? O idoso tem muito essa preocupação em não deixar contas vencidas. Então, coloque em débito automático, quando ele falar, eu preciso ir ao banco para pagar conta e tal, você mostra o extrato bancário para ele, mostra as contas e aí ele vai olhar, vai ver que as contas estão pagas e vai se tranquilizar. Futuramente você já precisa ir se preparando para a interdição, tá bom? Um outro ponto é, que cuidados eu preciso ter dentro de casa? Como deve ser o ambiente do idoso, tá? Primeiro, tem que colocar barras de apoio pela casa, especialmente no banheiro. Alzheimer começa com limitação cognitiva e avança para limitação física. Então, o idoso ele pode cair no banheiro, ele pode cair no quarto, então tem que colocar barras de apoio, tem que se organizar financeiramente para colocar piso antiderrapante na sua casa, porque à medida que a doença avança, ele vai estar mais suscetível a cair, a escorregar. Tem que tirar tapetes da casa, tem que tirar objetos pelo chão, mesinhas de centro. Tudo isso vai facilitar, vai fazer com que o idoso esteja mais suscetível a cair. Lembrando que a queda ela tem várias complicações aí para o idoso, inclusive se ele tiver que passar por um procedimento cirúrgico, ele tende a voltar com mais conflitos, com mais problemas cognitivos ainda. Então é importante a gente prevenir, além de outras questões, né? Incapacidade física, que uma queda pode causar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Se você mora em um ambiente que não seja, em um apartamento que não seja térreo, tá? Uma orientação para você. Tente já mudar de casa agora. Lembrando, não é indicado ficar mudando de casa com o idoso que tem a doença de Alzheimer, mas como a gente sabe que a doença vai progredir, é importante, sim, que você more numa casa térrea. Por quê? Em um momento de emergência, você vai precisar chamar uma ambulância, você vai precisar levar esse idoso para o hospital, ainda que não seja um momento de emergência. Se você mora
em um local que você precisa de escada, que você precisa de elevador, vai ser muito mais complicado, por exemplo, movimentar o idoso, incentivar a atividade física, caminhada, sair com esse idoso, vai ficar cada vez mais difícil. Então, tente, se você mora em apartamento, se mudar agora, tá? E aí, quando você for se mudar, você tem que levar todos os objetos do idoso e tentar organizar a casa da mesma forma. Colocar os objetos dispostos do mesmo jeito. Isso vai facilitar o reconhecimento do idoso do ambiente, tá? Porque se você muda, além de mudar de casa, você tira os objetos, você muda a forma que a casa estava organizada, isso vai ser muito ruim para o idoso. Então, o melhor é não mudar de casa, tá? Mas se você mora realmente em um local assim, como que eu falei, que você depende de escada, depende de elevador, infelizmente você vai precisar fazer essa mudança. Então, tente fazer agora para o idoso já ir se adaptando àquele ambiente, para que você tenha menos transtornos e o idoso ele se sinta menos inseguro naquele local, tá bom? Um outro ponto você precisa ter cuidado com o gás de cozinha, como eu falei anteriormente. Muitas idosas esquecem o gás de cozinha ligado, você precisa ter cuidado com o ferro, né? Mulher especialmente tem mania de passar roupa. Precisa ter cuidado com produtos tóxicos, desinfetantes, detergente, o idoso pode confundir, achar que é suco. Tem que se preocupar também com a questão dos medicamentos. O idoso ele pode se esquecer que ele já tomou a medicação e pode querer tomar a medicação de novo, ele pode tomar medicação em excesso. Então, tudo isso você precisa esconder, tirar da vista do idoso de forma que ele não tenha acesso e isso não cause aí maiores transtornos para o idoso. Um outro ponto está relacionado à questão do ambiente, tá? O idoso que tem a doença de Alzheimer, ele precisa morar em um local calmo, local com pouco barulho, que tenha bastante iluminação e, mais uma vez, que tenha objetos reconhecidos por ele. O que acontece muitas vezes, quando eu visito casa de familiar, o familiar muitas vezes fala assim: Juliana, o idoso fica agressivo o tempo inteiro, fica chateado, chora, não sei o que está acontecendo. Quando eu chego na casa, é gente falando o tempo inteiro, é barulho o tempo inteiro, é som alto, é televisão alta. E aí, hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm mania de ficar vendo novela, de ficar assistindo programas televisivos onde só passa violência. O idoso, ele escuta aquele barulho, ele não sabe identificar se é na televisão ou se é na casa dele. Ele não sabe identificar se aquela pessoa que está aparecendo na televisão está na casa dele ou se é uma novela. Isso, claro, à medida que a doença vai avançando. E aí ele pode imaginar que aquilo está acontecendo na casa dele, ficar agressivo, ficar com medo, ficar ansioso. Então, tenha cuidado com o que você assiste na televisão. Se ele gosta de assistir televisão, abaixe o volume. A casa precisa estar sempre tranquila, o volume sempre suave, tanto da televisão quanto do rádio, tá? Em relação à questão de rádio e música também, a música é uma terapia para o idoso, mas você tem que identificar primeiro se ele gosta de música, segundo qual tipo de música que ele gosta, tá? Em geral, vai ser indicado, vamos indicar músicas mais calmas para tranquilizar o idoso. Mas, por exemplo, se esse idoso gosta de forró, gosta de sertanejo, gosta de samba, de pagode, você vai colocar a música que ele gosta, mas nunca em volumes muito altos, porque isso tende a deixar o idoso nervoso, a deixar o idoso agressivo, tá certo? Um outro ponto é a questão dos documentos que você precisa ter por perto. É muito importante que a cuidadora organize a documentação do idoso. Então, você precisa ter uma pasta ou uma bolsa onde você coloque cópia de todos os documentos do idoso, identidade, CPF, comprovante de residência. Coloque nessa pasta os laudos médicos, prescrições, horários de medicação, quais são as medicações que esse idoso toma, de preferência coloque as medicações junto também. Isso precisa ficar longe do idoso por conta das medicações, mas é preciso que esteja tudo organizado, tá? Telefone dos seus parentes, dos seus familiares mais próximos, amigos que podem te ajudar, unidade de saúde mais próxima, porque no momento de emergência você pode precisar levar esse idoso para um hospital. Ter esses documentos todos separados vai te ajudar muito. Porque, lembrando que os profissionais de saúde, em geral, eles não têm domínio sobre a doença de Alzheimer. Então, e mais uma coisa também que eu preciso te lembrar, nas unidades de emergência hospitalares não tem medicações que são específicas para idosos que têm a doença de Alzheimer, tá? Então, esses medicamentos que provavelmente seu familiar utilizam, que fazem parte do protocolo da doença de Alzheimer aqui no Brasil, eles são liberados a nível ambulatorial.
e não nos hospitais. Então, para esse idoso continuar tomando essa medicação, você vai precisar levar e vai precisar levar as prescrições com as dosagens também. Então, tenha tudo isso separado, porque no momento de emergência isso vai te ajudar, tá? E por falar em organização, a gente precisa não só de organização relacionada à questão dos documentos, mas organização também das tarefas diárias para com o idoso. A rotina ela é muito importante para o idoso que tem a doença de Alzheimer. Isso vai facilitar a adesão. Então é importante que ele tenha hora para tomar banho, hora para comer, hora para fazer atividade, hora para ir ao médico. Isso vai fazer com que ele se habitue muito mais facilmente e mais uma vez consiga aderir a essa rotina. Isso também vai ajudar o cuidador, porque em geral os cuidadores reclamam que estão agitados, estão ansiosos, fazendo muitas coisas, mas não há uma programação. Então, o que eu indico para você? Você pode baixar na internet, no Google, ou ir numa papelaria e pedir um planner. O que é um planner? Um planner é uma folha onde ali você tem planners semanais ou planners mensais, onde você tem os turnos, manhã, tarde, noite, você coloca ali o horário das atividades que você vai fazer. Então, por exemplo, 8 horas da manhã, o horário de banho, 10 horas o horário de fazer exercício cognitivo, meio-dia o horário do almoço. Você vai adaptar isso à rotina de vocês, tá? Mas vai fazer sempre no mesmo horário. Esse plano vai te ajudar, vai facilitar a adesão do idoso, vai te ajudar a não ficar tão assoberbada, tá? Não esquecer das atividades, das coisas que você precisa fazer. E também não fazer coisas demais, que é uma das manias da cuidadora, tá? O idoso dormiu, então eu vou lá lavar roupa e lavar roupa todo dia. Não, organize os dias que você vai lavar roupa, os dias que você vai arrumar a casa, os dias que você vai sair, os dias que você precisa de alguém para te ajudar. Coloque tudo isso no papel, coloque no seu quarto, coloque na sua geladeira. Isso vai facilitar demais a sua rotina, vai te trazer mais tranquilidade e também mais tranquilidade para o idoso, tá bom? Então essas foram as informações que eu tinha para trazer para você hoje. Vamos ter várias aulas aí sobre cuidados gerais e você vai aprender muito mais dicas que vão facilitar a sua rotina de cuidado ao idoso, tá bom? Forte abraço para você então e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!